Centésima partida do São Paulo na Libertadores de América, centésima partida do Tricolor, cara, que coisa maravilhosa, que coisa legal. E aí, você lembra de quantas? Qual delas você esteve? O que você comemorou? Tanta história, né? Tanta história do nosso São Paulo Futebol Clube Libertadores, é muito legal a gente, como se diz, comemorar esse momento, né? 100 jogos na Libertadores do São Paulo Futebol Clube. Trouxe aqui o ingresso para vocês verem, ó, da minha primeira partida na Libertadores, hein? 1974, no Pacaembu, o primeiro jogo da decisão da Libertadores de 74, que o São Paulo acabou vice-campeão contra o Independiente da Argentina, foi no dia 12 de outubro de 74. Cara, esse ingresso aqui eu guardo, que é ingresso menor, ainda na época eu era menor, né? E um momento marcante para mim, que eu nunca mais esqueci, aquele Pacaembu lotado, inclusive com torcedores dos outros clubes apoiando o São Paulo. Cara, eram outros tempos do futebol, eram outros tempos da bola, né? Nada como uma vitória na centésima partida do São Paulo na Libertadores, não é? Tinha que ser assim, assim acabou o jogo, né? Um jogo meio complicado, São Paulo sem muito interesse, a equipe do Tadieres depois ficou interessada por causa do outro resultado. Enfim, vamos repercutir um pouquinho essa partida nessa noite de Morumbi de 35 mil pagantes, fiéis torcedores na arquibancada, né? Aquele torcedor que vai todo jogo, aquele torcedor que está sempre presente e que de alguma forma deixa o Morumbi mais bonito. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, ufa! Eu estava fazendo umas contas aqui durante a partida e é sempre importante a gente enxergar todo o pacote, né? E por todo o pacote, me chamou a atenção, logo que o Tadieres empatou, me chamou a atenção para esse problema que o São Paulo tem enfrentado dentro de casa, né? Eu fiz um levantamento aí, por exemplo, os últimos 17 jogos do São Paulo Futebol Clube, irmãos, o São Paulo teve apenas 8 vitórias, que o São Paulo mandou o jogo, tá bom? Para ficar claro. Últimos 17 mandos de jogo de São Paulo, o São Paulo ganhou 8 partidas, né? Então dá menos da metade. O São Paulo tem 7 empates, o São Paulo tem 2 derrotas como mandante. Então, assim, eu fiquei um pouco preocupado com isso, né? Porque os números estão ainda indicando, é claro, que o São Paulo não tem um desempenho adequado, um desempenho favorável dentro de casa. Tanto é que o São Paulo tinha ganho dos adversários do grupo na casa dos caras, mas não tinha ganho ainda no Morumbi dos mesmos adversários, né? Havia empatado com o Libertad no último minuto e empatou com a Alianza Lima, estando na frente, né, por 2-0. E dessa vez o São Paulo conseguiu, ufa, graças a uma paulada do Luciano, um golaço. Um golaço. Eu acho bonito esse tipo de gol que ela bate em cima da trave, quase estufa a rede, né? Realmente um golaço. Um momento que deu uma aliviada para o São Paulo, apesar de no final ali tomar um sufoco também, né? E quase colocar em risco de novo essa vitória do São Paulo. Pois bem, irmãos, eu tenho algumas questões, tá? Eu queria colocar também aqui. Vamos lá? Vamos fazer aquela separação do joio e do trigo? Vamos embora. O São Paulo ganhou, fez a lição de casa e o São Paulo se classificou como o primeiro do grupo. Ponto. O São Paulo fez o que tinha que fazer, né? Então, assim, não existe o que reclamar a respeito disso, penso eu, mas também não existe o que exaltar a respeito disso, penso eu também. Sempre importante saber, logicamente, a opinião de vocês. O São Paulo fez o que tinha que fazer, ser o primeiro do grupo, ponto final. Se jogou ou não jogou um grande futebol na Libertadores é uma outra questão. Até porque nós sabemos muito bem que a Libertadores nem sempre é ganha se jogando um grande futebol. Libertadores é um caso à parte, Libertadores é um caso sério, né? O time às vezes vem capengando, vem enroscando, tralalá. Sim, eu sei que todos nós aqui temos sérias dúvidas com relação ao que o São Paulo pode produzir daqui para frente. Nós sabemos uma coisa, temos praticamente certeza disso, pelo menos eu. Se jogar a bolinha que está jogando,
vai ser muito difícil conseguir ir para frente. Mas aí, meu irmão, chega no próximo enfrentamento, no próximo mata-mata, o São Paulo joga mais bola do que está jogando. Ué, não é uma coisa possível? Sim, é uma coisa possível, é claro. Até porque nós vamos ter um tempo aí que eu gostaria que fosse usado em treinamento, em preparo físico, num monte de coisa que esses caras estão reclamando que não tem tempo. Mas que parte dele, mais que um terço, por exemplo, vai ser usado em descanso de jogador. Uma coisa que eu sou completamente contra. Pois bem, senhores, colocando de lado a classificação em primeiro lugar e a vitória dentro de casa, para mim, que são obrigações, e o São Paulo cumpriu as obrigações, fica no ar essa questão que eu coloquei agora há pouco, né? Então, assim, com o que está jogando, é o suficiente para a gente conseguir seguir agora para as fases mais difíceis? É uma interrogação. Será que o Zubeldia tem condição de repente, já que essa questão aí que está sendo colocada, eu achei interessante o comentarista da televisão, passando um pano, né? Aquela coisa toda. Só faltou fazer uma estátua ao vivo para o Zubeldia. Porque os jogadores estão machucados, né? Porque os jogadores estão cansados. Tá aquele drama mexicano, no caso um drama argentino, né? Só que é o seguinte, senhores, era para ganhar do Tajeres, que é o último colocado do grupo dentro de casa. Então, assim, não estava com desfalque para enfrentar o Flamengo, com desfalque para enfrentar o River Plate, né? Não era com desfalque para enfrentar o Palmeiras. Não era esse tipo de jogo. Será que o São Paulo precisava de todos os titulares para ganhar do Tajeres dentro de casa? Então, assim, nem tanto ao céu e nem tanto à terra, né, gente? Eu não vou agora criticar o que aconteceu no jogo de hoje, claro que eu não vou. Porque o São Paulo ganhou. Ah, mas o São Paulo não jogou bem. O São Paulo não vem jogando bem, irmãos. Quantos pós-jogos a gente faz aqui? Eu queria tentar me lembrar um pós-jogo que a gente falou, caraca, o São Paulo jogou pra caralho, né? Então, assim, na verdade, o que realmente preocupa a gente é o seguinte: o Zubeldia tem condição hoje de entregar mais do que ele está entregando, ou será que ele está no limite? Quando ele faz, por exemplo, uma dobradinha de lateral pela esquerda, ele já tinha feito pela direita, agora ele faz pela esquerda. Eu não acho, sinceramente, que o Zubeldia seja teimoso. Na verdade, eu acho que o Zubeldia é limitado, gente. Eu tenho falado isso, né? Parece que o Zubeldia chegou no limite dele de organizar o time. Quer outro exemplo? No final do jogo, tomando um sufoco danado, o próprio Silas, no comentário, falou: gente, os volantes estão cansados, o Pablo Maia está voltando, tá com a língua lá embaixo, o Bobadilha quase não joga. Né? Ele está no 4-2-4 jogando nesse momento, um monte de atacante. Então, assim, tem coisas durante a partida que a gente espera que a experiência, o conhecimento do treinador possam estar em prática. Entenderam? Então, assim, essas coisas me assustam no Zubeldia. Por isso que eu digo, é pouco provável, penso eu, que o Zubeldia vai tirar da cartola alguma coisa magnífica que vai mudar a maneira do São Paulo jogar, de repente, para ser mais eficiente. Mas, Rony, eu preciso ser mais eficiente? Eu fui o primeiro do grupo, papapá. Queridos, nós estamos numa outra fase agora. Agora a dificuldade, a tendência é aumentar, não é? Portanto, eu vou ter que ser mais eficiente. Será que o Zubeldia tem essa capacidade? Será que o Zubeldia tem esse conhecimento? Outra coisa do Zubeldia, 12ª suspensão do Zubeldia. Senhores, não dá, né, gente? Não tem condição de um treinador que está um ano no São Paulo ter a 12ª suspensão. Isso não existe, gente. O jogador de futebol não faz isso, você imagina o treinador fazendo. E tudo por questão do tal do chilique que ele tem. Então não adianta, por mais que ele fale que não, tudo bem, tô moderado, não tá moderado, tá suspenso do jogo contra o Bahia, já esteve suspenso a semana passada, vai estar suspenso da primeira partida que o São Paulo fizer na outra fase da Liberta. Então assim, não dá, né, gente? Não dá pra ser treinador desse jeito. Na verdade, eu não sei o que é pior, se o Zubeldia dentro do campo ou o Zubeldia fora do campo, né? Então eu tenho esse tipo de preocupação.
Isso, em nenhum momento, passa, meus irmãos, por uma crítica ao que o São Paulo jogou hoje. O mesmo futebol que vem jogando nos últimos jogos, né? Nada que possa te chamar muita atenção, nada que possa te dar um alento maior com relação ao que pode produzir a mais, né? Ah, mas o São Paulo ganhou. Sim, o São Paulo ganhou, conseguiu o resultado. Foi isso que eu falei no começo do vídeo. Agora, não vamos esquecer que o Rafael foi um dos melhores em campo, que o Rafael fez grandes defesas, que a coisa poderia ter sido pior. São essas coisas que eu imagino que, mesmo classificado, mesmo em primeiro lugar, hoje a gente tem que pensar, sentar, discutir e falar a respeito. Eu imagino que isso, né, tenha ingrediente suficiente para a gente aí ter uma discussão muito mais ampla do que pode o São Paulo, a partir de agora, produzir. Eu tenho essa preocupação e acredito, infelizmente, que não tem muito mais o que tirar desse trabalho do Zubeldia. Para mim, a questão não é os jogadores. Eu estou falando da parte técnica. Para mim, a questão é muito mais tática. É muito mais de arrumar o time. Não é de olhar para o banco e falar, porra, mas quem é que eu vou colocar? Não é essa a questão. A questão é trabalhar melhor taticamente os jogadores. Se nós somos mais limitados, que a gente possa ser mais contido, que a gente possa ter um meio de campo mais povoado, que a gente possa ter mais velocidade na saída de bola. Então, assim, para mim a questão é muito mais tática. Mas quem sou eu na fila do pão que tem o Zubeldia? Não é verdade, meus irmãos? É isso mesmo, né? Apenas para lembrar aqui, eu gostaria de fazer aqui uma rápida passagem. Gente, quem é que trouxe o Wendel? Eu gostaria de saber quem é que trouxe o Wendel. Porque no São Paulo, como eu falei há uns vídeos atrás, fica parecendo que vem um monte de cegonha de noite, de madrugada voando, e ela bota os ovos no meio lá do campo, né? E de manhã abre a casca, sai um jogador, o Wendel, por exemplo, né? Então, assim, o jogador não tem jogado bem, o jogador, de repente, não tem um nível que todo mundo falava. Ah, mas foi na seleção brasileira, não preciso nem responder a respeito disso, né? Agora, você me pagar 800 mil reais de salário por mês para um jogador desse nível, o cara que dá chutão, o cara que não sei o que lá, obrigado, gente, né? Além de tudo, dá o William pros caras, dá o Moreira pros caras lá do Porto. Agora, alguém no São Paulo, né, vai se responsabilizar por isso, ou não vai também? Não foi, como é que é? Quem pariu o Matheus que o embale, não é assim que funciona? Tem um ditado que fala assim, mas no São Paulo não, parece que as cegonhas largam os jogadores dentro do campo. Jogador fraquíssimo, né? Jogador com sérios problemas, assim, primários na condução da bola, tá? Mas é isso daí. Para quem falar para mim, ah, mas ele chegou agora, eu só vou lembrar uma coisa. Primeiro, o São Paulo é para onde? Se você não tem culhão para vestir a camisa do São Paulo, meu irmão, então nem vem. Segunda coisa, 850 conto por mês, meu irmão. Obrigado. Tem que jogar muito mais do que está jogando já no primeiro jogo. Não é para esperar um mês, 2 meses, não. Não tem essas coisas. Tá bom? O que foi de importante? 100º jogo na Libertadores. Vitória do São Paulo Futebol Clube, primeiro lugar no grupo. Muito bem, daqui para frente a gente vê o que acontece. Tá bom, meus irmãos? Ronei Altieri, São Paulo Raiz na área, um grande abraço.